Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Então, retomando as nossas atividades, né? Depois de um bom tempo parados, eu resolvi começar a parte de prismas, né? Que é uma parte bem importante para a nossa geometria espacial. Então, a gente vai fazer o estudo dos prismas e a partir dele a gente vai desenvolver a outra parte da geometria. Então, primeiramente, o que é um prisma, né? Prisma, na verdade, são sólidos geométricos com bases planas, situados em planos distintos, paralelos e congruentes entre si. Então, para existir um prisma, deve existir dois planos paralelos distintos, e aí, em cada um desses planos, eu devo ter figuras planas congruentes. Por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui nesse plano, no outro plano, eu preciso ter um triângulo que é congruente a esse triângulo de baixo. Se esse triângulo for diferente desse, a figura não é um prisma. Se aqui eu tiver um quadrado, nesse plano eu devo ter um quadrado congruente a ele, beleza? Então, prismas formado por duas figuras planas congruentes que estão em planos diferentes. E aí, eu vou ligar essas duas figuras planas por segmentos retos. Quando eu fizer isso, preencher totalmente a figura, essa figura que eu formei é um prisma. Beleza? E aí agora, uma parte importante é saber quais são os elementos que compõem um prisma. Na verdade, a gente já conhece, né? Vamos só dar uma relembrada. Que elementos são esses? Então, primeiramente, são um prisma. Por que é um prisma? Porque as faces opostas são congruentes. Aqui tem um pentágono, aqui embaixo tem um pentágono congruente a ele. Estão em planos paralelos, então isso é um prisma. Primeiramente, a gente tem duas bases, todo prisma tem duas bases que são congruentes entre si. Além disso, a gente tem as arestas, né? Arestas são as linhas que compõem o polígono da base. É ela que dá nome ao prisma. Aqui, como tem 5 arestas, pois esse é um prisma de base pentagonal. Aí aqui a gente tem a face lateral. Nos prismas ou são retângulos ou são paralelogramos, dependendo se o prisma é reto ou oblíquo. E aqui a gente tem as arestas laterais, que são as arestas que compõem os polígonos das faces. E aqui a gente tem a nossa altura. O que é a altura? É um segmento perpendicular ao polígono da base. Então, quando o prisma é regular, a altura coincide com a altura do prisma. Isso já não acontece quando o prisma é oblíquo. Tranquilo? Dando continuidade, a gente tem os tipos de prismas. Existem alguns tipos que a gente vai ver aqui. Primeiramente, existem os prismas retos, né? Que muitos problemas envolvendo prisma, vocês vão ver que são com prismas retos. O que são prismas retos? São aqueles cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. As faces laterais são retângulos. Resumindo, prisma reto é toda vez que a altura do prisma coincidir é perpendicular ao plano da base. Ou seja, toda vez que essa altura do prisma for perpendicular ao plano da base, esses prismas a gente diz que eles são retos. Tranquilo? Então, em qualquer lugar que você pegar aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. Esses são os prismas retos. Já os nossos prismas oblíquos são diferentes. São aqueles cujas arestas laterais são oblíquas ao plano da base. Se você perceber,
as arestas laterais não coincidem com a altura do prisma. Por quê? Porque se eu quiser encontrar a altura desse prisma, eu devo pegar um segmento perpendicular ao plano da base, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, sempre que a aresta não coincidir com a altura, esses prismas são. E, para continuar, existem os prismas regulares. Prismas regulares são prismas retos, ou seja, o prisma já tem que ser reto, e as bases são polígonos regulares. Esse é um prisma regular. As bases são polígonos regulares, ou seja, são polígonos que cada lado tem a mesma medida. Por exemplo, se aqui fosse um triângulo, tinha que ser um triângulo equilátero. Se for um quadrilátero, tem que ser um quadrado. Então é um prisma reto, a altura coincide com as arestas laterais e os polígonos da base são regulares. Olha a diferença para isso. Esse é um prisma reto, só que o polígono da base, dá para ver que esse triângulo ele não é equilátero, ou seja, as arestas têm medidas diferentes. E aqui está um prisma oblíquo, que é quando a aresta lateral não coincide com a altura do prisma. E agora, quanto à natureza do prisma, o que é natureza? Como que a gente vai chamar um prisma, né? Qual o nome dá a ele? Na verdade, todo prisma, o nome dele é baseado no polígono da base. Então, se o polígono da base for um triângulo, a gente diz que esse é um prisma de natureza triangular. Beleza? Então é um prisma triangular. Se for um quadrilátero, prisma quadrangular. Se for um pentágono, prisma pentagonal. Ou de base pentagonal. Então o que dá nome ao prisma, na verdade, é o polígono das bases. Tranquilo? Então aqui a gente já tem um prisma quadrangular. Por quê? Porque a base é formada por quadriláteros. No caso desse aqui, que todas as dimensões são iguais, ele tem um nome especial. A gente chama de cubo. Já esse aqui, se você perceber, as bases também são quadriláteros, né? Ele é um prisma de base quadrangular. Mas no caso desse tem um nome especial, a gente chama ele de paralelepípedo. Então, resumindo, o que dá nome ao prisma é a base que contém esse prisma. Se for um triângulo, prisma triangular. Se for um quadrilátero, prisma quadrangular. Se for um pentágono, prisma pentagonal. Se for um hexágono, prisma hexagonal. E assim sucessivamente. Dando continuidade, aqui tem um tópico bem interessante, que é a seção transversal. Depois a gente vai precisar bastante. Mas o que é uma seção transversal? É uma região poligonal obtida pela interseção do prisma com um plano paralelo às bases, sendo que essa região poligonal é congruente a cada uma das bases. Aqui temos duas bases pentagonais. E o que é essa seção transversal? É eu fazer um corte nesse prisma, sendo que esse corte seja paralelo aos planos da base. Então, se eu cortar essa figura exatamente aqui, eu vou obter uma figura que é congruente aos polígonos da base. Então, isso aqui é a seção transversal. E aí, para finalizar essa nossa primeira aula, a gente vai fazer um estudo desses prismas iniciais, né? Nessa aula aqui a gente vai ver o cubo, na próxima a gente vai estudar o paralelepípedo. E depois a gente estuda os prismas em geral. Então, o que é um cubo? Na verdade, o cubo é um prisma em que todas as faces têm a mesma medida, ou seja, todas as faces são quadradas, beleza? Então, se esse lado medir A, esse lado mede A, esse lado mede A, esse outro A e esse outro A. E aí a gente vai estudar algumas coisas. Primeiramente, a área da base. A base, se é um cubo, né? A base é formada por um quadrado. O que é a área do quadrado? Lado vezes lado, ou seja,
A vezes A igual a ao quadrado. Então essa é a área da base. O que é a área total do cubo? A área total do cubo é formada por quantos quadrados? Ó, esse da base de cima, 2. Esse do lado, esse do outro lado, 4. E esse de trás e esse da frente. Então, como o cubo tem 6 quadrados e cada quadrado tem área ao quadrado, a área total 6A ao quadrado. O que é volume? A área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é A. Ou seja, A ao quadrado vezes A ao cubo. Aí a gente vai estudar as diagonais. Existe a diagonal da face e existe a diagonal do cubo. O que é a diagonal da face, primeiramente? Para encontrar essa diagonal, se você perceber, esse triângulo é retângulo. Retângulo nesse vértice aqui, ó. Ou seja, então esse D é diagonal, esse A é cateto e esse A é cateto. Logo, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Extraindo a raiz aqui, né? D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Desse A ao quadrado sai o A e esse raiz de 2 aqui continua. Logo, diagonal é igual a raiz de 2. Então essa é a diagonal do cubo, da face do cubo. Ou seja, só preciso saber a medida do lado. Se o lado medir 5, então 5 raiz de 2. Tranquilo? E aí existe a diagonal do cubo, que é diferente da diagonal da face. Então a diagonal do cubo é um segmento que sai de um vértice e vai até o vértice da face oposta. Então ele vai até o vértice da face oposta. Beleza? Como é que a gente calcula? Se você perceber, aqui tem um triângulo que é retângulo nesse vértice. Ó. Por quê? Porque esse segmento é perpendicular ao plano da base. Então esse ângulo aqui é de 90 graus. Então a gente tem um triângulo de cateto A, cateto D, e a hipotenusa seria o nosso Dzão, que é a diagonal do cubo. Então vamos calcular. Ó. Diagonal do cubo. Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, Dzão ao quadrado é igual. Quem é esse Dzinho? É A raiz de 2. Então A raiz de 2 ao quadrado. Aí mais A ao quadrado. Dzão ao quadrado é igual a 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Por quê? Porque raiz de 2 ao quadrado é 2. E A elevado a 2 é A ao quadrado. Dzão ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Ou seja, D é igual a raiz quadrada de 3A quadrado. Esse 2 sai com o índice da raiz. E o D é igual a raiz de 3. Então essa é a nossa diagonal do cubo. Ou seja, diagonal da face é a raiz de 2, diagonal do cubo a raiz de 3. E bem simples de calcular porque a gente só usa o teorema de Pitágoras.